Sexta-feira, 17 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada, filtrada, com o devido contexto. Então já dá aquele like, favorito Café no seu player de podcast ou no YouTube, para receber a notificação toda manhã bem cedinho. Hoje vou falar sobre como eu vi esse primeiro dia do UTS no Rio de Janeiro, a vitória do Guto sobre o Nick Kyrgios, o público, enfim, o que eu achei desse primeiro dia do evento, vendo de casa pela TV, com relatos de gente que estava lá. Depois repasso algumas notícias, resultados do dia, mas antes de começar, queria deixar aqui um muito obrigado a INI, porque ontem chegaram aqui em casa as bolas para o Saque Voleio Open. Então a INI, parceira desse nosso evento. E não só isso, mandaram brindes para todos os participantes. Eu não vou contar agora o que são, porque é surpresa, mas garanto que todo mundo vai gostar. E olha, os produtos da INI são de qualidade assim, excelente. Não estou falando isso para puxar saco ou porque eles são parceiros, porque nem precisaria falar isso. Bastaria só agradecer, se fosse o caso. E eu sei que tem gente que torce o nariz para a marca nacional, mas... Assim, eu tenho uma camisa de competição da INI que eu ganhei em Campinas e o tecido é uma delícia de usar. Tá? Também tem uma bolsa duffel que substituiu uma raqueteira antiga minha da Wilson. E, cara, eu sou apaixonado por essa duffel. Eu postei umas fotos dela quando eu fui jogar o Pride Open, postei umas também quando eu fui jogar lá na Smash. E muita gente perguntou e muita gente não sabia nem o que era uma duffel. Então eu expliquei que era uma duffel, mandei links pro site da INI, onde comprar e tal. Cara, ela é deliciosa, assim, o material é ótimo, tá cheio de compartimento, é uma maravilha pra levar, e eu levo pra qualquer lugar, não é só quando eu vou jogar tênis, não. Mas óbvio que eu boto minhas raquetes nela também quando preciso. E até a garrafa térmica que eu tenho da INI é muito legal. Eu fui pra Piracicaba, o dia que eu fui fazer entrevista com o Thiago Wilde, eu peguei, enchi de água gelada para deixar no carro e cheguei lá no torneio, tinha água lá do torneio, peguei na sala de imprensa e tal e esqueci da garrafa térmica. Quando eu cheguei aqui em casa de noite, isso era, sei lá, 9, 10 horas da noite, a hora que eu voltei, a água ainda estava gelada. Então a garrafa da INI também é maravilhosa. Enfim, obrigado a INI por apoiar o Saque Voleio Open, que é o nosso evento para apoiadores do meu trabalho. Vai ser no dia 26, na D-Tênis, em Itapecerica. Fim de semana que vem. Em breve vocês vão saber mais sobre a D-Tênis, que eu vou mostrar o local no dia do evento. Vou contar mais sobre a INI, porque eu acho importante contar essas histórias de empresas brasileiras. Primeiro porque não é fácil empreender no Brasil, não é segredo nenhum, e não precisa ser de direita ou de esquerda para saber isso, não tem nada político aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas depois é importante valorizar isso porque a concorrência é pesada, é de marcas estrangeiras, marcas grandes que estão no meio há muito mais tempo, então é preciso destacar e contar essas histórias de marcas brasileiras que estão aí crescendo e entrando e fornecendo bola para torneio Challenger, para torneio grande e material para atletas brasileiros de alto nível. A INI, por exemplo, tem o Boscardin, tem o Pedro Saraiva, cara, é muito elogiável o que a INI vem fazendo. Mas vamos falar de UTS agora? O que eu achei desse primeiro dia de jogos no Maracanãzinho? Para deixar claro, repito, não estou no Rio. O que eu vou falar aqui é o que eu vi pela TV e de relatos de gente que está lá. Inclusive o senhor Luiz, aquele senhor Luiz, personagem bem conhecido aqui do Café, me mandou vídeos e imagens interessantes de lá. Ele está com a família lá. E a primeira coisa que me chamou a atenção, o público. Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Quando o senhor Luiz me mandou uma foto do Maracanãzinho no começo do dia, lá para as 6 horas, que foi quando começou a rodada, eu ainda pensei, ok, primeiro jogo, trânsito carioca, 6 da tarde, tá cedo para fazer alguma avaliação, né, com justiça. Mas a verdade é que não melhorou muito, não, ao longo da noite, né? Nem às 8, que foi quando o Guto jogou contra o Kyrgios, e esse era o grande jogo da noite pro público, o público não estava muito melhor não, tá? É uma pena. E outra, né? O Maracanãzinho é grande, então visualmente fica até pior, parecendo que você sabe que tá vazio. Dá a impressão de ter menos gente do que tem.
Aliás, ainda é cedo para tirar para fazer esse tipo de avaliação sobre o UTS, até porque o João Fonseca joga hoje, então hoje é o grande dia, né? Hoje, talvez amanhã. A expectativa, evidentemente, é muito melhor em termos de público para essa sexta-feira. Mas eu olhei agora há pouco, quando estava gravando, antes de gravar esse podcast, e ainda tinha ingresso à venda para sexta e para sábado. Ou seja, a procura não foi tão grande assim. E não quero tirar nenhuma conclusão precipitada também, mas me parece, só parece, tá? Que a gente vai vendo que não é só anunciar e fazer evento de tênis no Brasil que vai esgotar tudo. Acho que o sucesso do Rio Open, principalmente nos anos pós-pandemia, quando tudo esgotou muito rápido, até porque teve Alcaraz ali em alguns anos e agora tem o efeito Fonseca, mas, como acontece sempre no meio capitalista, o mercado tende a regular as coisas com o tempo. Então, vamos juntar algumas peças aqui. A gente viu no fim do ano passado, no começo desse ano, né? Perdão, foi ali em março, um Challenger em São Paulo com preços astronômicos para um Challenger e que foi um tremendo fiasco de público, certo? Agora a gente tem um evento de fim de semana no Rio de Janeiro com o João Fonseca, que não vendeu todos os ingressos. Então, não é só dizer que tem João Fonseca que vai esgotar tudo. Não é assim, né? A exibição dele com o Alcaraz, que vai ser no fim do ano aqui em São Paulo, vendeu bastante. Ainda tem um ingresso outro, mas aqueles ingressos de R$ 4.700, aquelas coisas caríssimas. Mas vendeu bem e não estava barato. Mas é João Fonseca e Alcaraz. Agora a gente tem o UTS no Rio de Janeiro, um evento de 3 dias, que não vendeu tudo em nenhum dos 3 dias, pelo menos até agora. Pode ser que amanhã, pode ser que hoje, sexta-feira, esgote, pode ser que amanhã esgote, sábado, mas não esgotou. Outro dia eu falei aqui que o pacote mais barato para os 3 dias estava custando 600 e alto, né? Na casa de R$ 700 ali. E esse valor cheio, sem meia entrada, sem cupom de desconto, nada. Né? E se eu não me engano, eu falei isso no dia que anunciaram que o Guto jogaria. Tá? Posso estar confundindo a data, mas foi recente. Então, não vendeu tudo. E outro elemento aí é o SP Open, que ano passado esgotou rápido e esse ano tem bastante ingresso disponível ainda. Olhei antes de gravar esse podcast, na noite de ontem, quinta-feira, e tinha ingresso para todas as sessões ainda. Por umas sessões mais ingresso, para outras menos, mas tinha ingresso para todas. E é curioso o site da Inventim, porque outro dia eu olhei e tinha uma sessão que já tinha esgotado e hoje apareceu ingresso para ela de novo. Acontece. Mas enfim, não é só montar um evento e achar que vai entupir de gente só porque é tênis, ou porque é São Paulo, ou porque tem João Fonseca. Mas os challengers estão enchendo, né? Campinas estava lotado, Piracicaba estava lotado, Brasília estava cheio, São Leopoldo eu acho que estava cheio também, posso estar enganado aqui, mas a gente está falando de eventos legais, mas que não cobram ingresso. Então eu acho, e repito, só acho, não tem nada científico aqui, mas juntar peças e observar o que está acontecendo. Mas eu acho que a relação oferta e procura no tênis brasileiro está mudando e o público está entendendo, né? Os valores, assim, acho que sempre vai ter espaço para quem faz evento bem feito, os bons promotores vão ganhar dinheiro, os bons eventos vão ter seu sucesso, mas acho que as pessoas não podem achar que é só fazer um evento de tênis e achar que vai lotar independentemente de quem vai jogar o torneio ou do preço que vai ser cobrado. E acho que o mercado tá passando esse recado, né? Principalmente com o La Open, o Challenger de São Paulo, que assim, foi um erro bizarro de precificação ali. No mínimo, para falar no mínimo, tá? Mas voltando a UTS, os 2 primeiros jogos foram bem mornos em termos de participação do público, né? Acho que muita gente ainda estava tentando entender as regras, como é que a coisa funcionava. Teve uma explicação para o público antes do início dos jogos, mas era um estrangeiro falando, e segundo o senhor Luiz, meio que deixou a desejar essa explicação também, né? Tinha coisa que nem os jogadores sabiam, tipo o lado do saque na morte súbita, o Kyrgios estava perguntando ali, chegou uma pessoa para explicar para o Bruno Soares, que era o técnico do Kyrgios, e para o Kyrgios alguma coisa ali. Então os jogadores também não sabem exatamente todas as minúcias do negócio.
Mas assim, sejamos sinceros também, acho que não dava para imaginar que a galera não se empolgaria tanto com o Grix por Imute, que foi o primeiro jogo, e depois com Nakashima e Serúndulo. Até aí, ok, tá dentro das expectativas. Mas começou o Guto e Kyrios, a torcida entrou mais no clima, ficou mais animado. Quem não estava animado nesse começo era o Kyrios, né? Parecia que estava jogando os primeiros 2/4, os primeiros 2 períodos, com uma preguiça enorme, meu Deus do céu. Depois ele deu um gás, levou o jogo para morte súbita, fez saque por baixo, o Guto também fez saque por baixo, os dois riram, se divertiram. Tava um clima legal, teve pontos legais de ver. O público estava gritando no meio dos pontos, o que faz parte da premissa do UTS, né? Pode se manifestar a hora que quiser. Se quiser gritar quando o cara estiver sacando, acho que pode. Se quiser gritar quando o cara vai esmechar no meio da preparação, pode gritar também. Né? Pelo que eu entendi, é isso. E acho que quem estava lá curtiu o ambiente. Né? Quem foi lá sabendo o que esperar, curtiu. O senhor Luiz mesmo me disse que... Aliás, eu vou ficar chamando ele de senhor Luiz ad eternum, para não falar o sobrenome, mas vai ser sempre esse personagem aqui. E nem tudo que falam, nem tudo que eu falar aqui que é o senhor Luiz, na verdade é o senhor Luiz que tá falando, porque ele virou personagem do podcast. Então, tudo que é meio folclórico envolvendo opiniões de fãs de tênis, eu vou acreditar ao senhor Luiz. Mas se alguém tá ouvindo aí conhece pessoalmente o senhor Luiz, nem tudo que eu tô falando que é o senhor Luiz é de fato essa pessoa, o senhor Luiz, que falou e tal. Mas nesse caso é verdade, ele me disse que o filho dele adorou o evento. Só o Serúndulo que perdeu o jogo não quis dar autógrafo pro garoto, mas assim, o que me parece extremamente desagradável, aliás, né? Porque o cara vem para um evento desse, que é gincana, gente, é gincana. Não vou chamar de competição séria de circuito profissional, porque, cara, né, aí eu não posso mentir pro meu ouvinte, né, não posso enganar meu ouvinte. O evento tem vibe de gincana e pronto. E o cara vem para um evento desse e não dá autógrafo pra criança, sabe? E não é como se tivesse 500 mil crianças lá pedindo autógrafo. É feio. Acho que fica feio até pro UTS isso, sabe? Mas aí acabou o jogo do Guto, entraram o Nori e o Mute e ficou meio morno outra vez. Vamos ver hoje nos 2 jogos do João, mas repito, ver o UTS é isso. Tem uma vibe gincana mesmo, tá? Não dá pra levar a sério demais. Então, quem liga a TV ou quem compra ingresso e vai lá, tem que saber que é muito diferente do circuito mundial, do nível de competitividade, até da qualidade do jogo, porque não é querer dizer que os jogadores estão desinteressados ali ou que estão jogando de qualquer jeito, mas o cara chega para um evento desse, ele não passou uma semana treinando para um UTS, né? Ele não teve 2 dias ali que ele chegou antes, teve quadra de treino só para ele, passou 2 dias, 2 horas batendo bola. Não é esse tipo de evento. Acontece a mesma coisa na Laver Cup, os caras saem lá do US Open, passam 3 dias sem bater na bola e chegam lá para jogar, tentam jogar, se esforçam, mas os caras não estão afiados como estão no ATP, no Masters 1000, no Grand Slam. É outro tipo de competição. Não dá para esperar esse nível de qualidade, sabe? Então, não é assim no UTS. E assim, é diferente pro bem e pro mal. O UTS vai ter gracinha, vai ter lance engraçado, é o jogo mais rápido, dura 1 hora, 1 hora e pouquinho no máximo. Não é a minha vibe, mas é questão de gosto, sabe? Vai ter gente que vai lá e vai gostar e tá tudo bem, né? É que nem a Kings League, gente. Não sei quem foi a primeira pessoa que comparou, que chamou de Kings League do tênis, mas acho que a comparação faz sentido. Porque imagino que ninguém acredite, né? Nem o Piquet, o Gerard Piquet, ninguém acredita que a Kings League um dia vai rivalizar com a Copa do Mundo ou com a Champions League. Mas pode ser um evento de sucesso e pode ter o seu espaço lá, né? São coisas que podem conviver, assim como o UTS pode sobreviver e ter sucesso com esses eventos, né, realizados, essas etapas realizadas em fim de semana com ATPs mais fracos, que é o caso, né, dessa data aqui. Não tem um ATP 500 nessa data, tem um ATP em estádio. Então, sabe, acho que é isso, sabe? Dá para sobreviver, não vai competir com o Slam, não vai competir com o Masters 1000,
mas de repente preenche uma lacuna que é legal para os jogadores estarem num evento ganhando dinheiro ali, que vai ser mais do que eles vão ganhar no ATP 250, e para um público, e acho que isso vale especialmente para cidades, não é o caso do Rio de Janeiro, que tem um ATP 500, mas acho que vale principalmente para cidades que não tem torneios ATP perto. Então, eu acho super válido, né? O Rio, e não sei se é isso que fez não esgotar os ingressos, mas o Rio tem um ATP 500, tem um torneio forte e tem o João Fonseca jogando sério. Então é diferente. Agora, sobre o Guto, ele jogou sério, né? Deu para ver até o Dumont dando instrução, falando para ele, né, de coisas do jogo, como jogar, era querendo ganhar mesmo. E o Guto foi lá, fez o dele, ganhou, valorizou o evento, jogou com a torcida e ganhou e tá lindo, né? Proporcionalmente falando, eu acho que esse UTS pro Guto é parecido mais ou menos como ter o João Fonseca jogando a Lever Cup ano passado, né? Ajuda o Guto a se fazer mais conhecido, treina com caras melhores que ele, ainda que seja um evento no Brasil, ainda que o UTS seja muito menos high profile do que a Lever, mas a gente estava falando de um João na época e estava ali já entrando nos melhores do mundo. O Guto ainda é um juvenil, com um ranking muito inferior, mas é bom que esteja num evento assim, que tenha transmissão, para ele se tornar mais conhecido, para se mostrar. E para conhecer outros tenistas também, para bater uma bola lá, enfim. É um evento que só tem top 100 no fim das contas, é um evento interessante. Então acho que é bom pro Guto, faz bem. Ajuda até a marca Guto Miguel. Algumas notícias aqui para a gente seguir adiante. O SP Open, que eu falei um pouquinho mais cedo, anunciou ontem wildcards para Naná e para Vitória Barros. Ambos wildcards para a chave principal, repetindo o que rolou ano passado. Em 2025, os wildcards foram para Naná, para Vitória, para Luísa Fulano e para Ana Candiotto. Se eu não me engano, até a Carol Meligeni teria um wildcard, mas ela acabou entrando direto. Esse último wildcard foi para Candiotto. Posso estar confundindo a ordem das coisas aqui, mas eu acho que foi isso, né? Mas no fim, a Bia, a Carol e a Laura Pigó sentaram direto na chave. E nas duplas, a Naná e a Vitória ganharam um wildcard, e o outro wildcard foi para Bia e a Candiotto. A Luísa e a Laura, evidentemente, entraram direto. Não sei o que o torneio tem planejado para os outros wildcards, acho que aí realmente é esperar definir quem vai entrar direto na chave e quem não vai entrar. Mas é isso, né? Não tem tanta opção assim, além de Luísa e Ana, talvez a Gabriela Sé, que não jogou ano passado, e esteve no time da Billie Jean King Cup esse ano. Mas é isso aí. E a outra notícia que tem aqui é que a ATP confirmou que a sede do ATP Finals, que é em Turim, vai continuar em Turim até 2027. E prometeram também aumentar a capacidade do evento para 13.500 lugares para a quadra principal. E é isso. Vou até dar uma olhada aqui nos resultados do circuito mundial. Em Båstad, na Suécia, pronúncia é Båstad, né? Não é Båstad. O Baez ganhou do De Jong, o Tabilo ganhou do Midon, o Rublev ganhou do Pellegrino. Em Gstad, Casper Ruud voltou a jogar no Saibro, ganhou do Jaime Faria, 2-1, mas já tá nas quartas de final. Vai pegar o Juan Manuel Cerúndolo, que passou por 7-5 no terceiro sobre o Kecmanovic. Vai ser interessante esse jogo. Tsitsipas também venceu lá ontem. Em UMAG, outro ATP da semana, Molchan, Burruchaga, Djomuri e Mérida ganharam. O Molchan tirou o Fokina, que deixa de ser um resultado interessante. E o Djomur passou pelo Arnaldi, 7-6 no terceiro set. Jogo de 3 tie-breaks. WTA tem um torneio em Atenas. Teve vitória da Krejcikova e da Clara Tauson. Estão lá. O WTA de Iasi, na Romênia, teve a Paula Badosa vencendo. A nossa querida Pana Udvardy ganhou também tá lá. E nas duplas, o Marcelo Demoliner, que está jogando com o Galloway essa semana, ganhou do Schneider e do Valder, que eram os cabeças 2 do torneio. O Demo e o Galloway estão na semifinal já, hein? Interessante. Eles vão pegar os vencedores de Gillet e Verbeek contra Dietrich e Stricker. Olha que tem uma chance pro Demo aí, interessante, hein?
Bom, é isso, né? Falo de Challengers. No Challenger de Cordenons, o Thiago Wilde perdeu. Do Fuli, eu não sei como é que pronuncia, um húngaro. Perdeu 6-3 no terceiro set. Bom, e aqui no Pinheiros, deixa eu achar aqui o resultado da Carol. A Carol perdeu da Ocean Babel, ou Babel, né? 6-1, 6-2. Aliás, todas as brasileiras perderam já, né? A Candioto perdeu da Martina Capurro, a Carol Leidner perdeu da Alarcon, a Carol Borer perdeu da Santos. E resumindo, o torneio agora tá nas quartas de final, é isso? E não tem mais nenhuma brasileira. Né? É isso. Tinha 3, 4, 5 brasileiras nas oitavas e não tem nenhuma nas quartas. Uma pena. Torneio no Brasil, São Paulo. A Gabriela Seta jogando um W35 em Torino. Ganhou o jogo ontem. Ela passou para as quartas de final. Vai pegar a Vujovic. A Gabriela Seta é cabeça 1 lá, né? Então já tem 2 vitórias e tá aí viva no torneio. Vamos ver se ela fica com esse wildcard pro SP Open dessa vez, porque as opções não estão tão boas assim não, né? A Bia é 153, a Laura é 252, a Gabi é número 3 do Brasil, né? 328 do mundo. A Carol tá em 348, então Acho que Carol e Gabi não entram direto no SP Open com esse ranking. Né? Vamos ver o que acontece. Né? O torneio é um WTA 250, não é forte, e é na América do Sul, então que deixa o torneio mais fraco ainda. Já cansei de falar das dificuldades desse torneio para trazer gente de peso, então não é segredo, e isso não é demérito para a organização do torneio, é simplesmente a questão de calendário e de geografia. Mas é isso. Para terminar, tem 2 perguntas de apoiadores aqui. Uma é do Pedro Melo, e ele pergunta por que a Gabriela Sera não joga os torneios no Brasil. Eu não sei, Pedro. Como ela não joga muito no Brasil, eu não encontro a Gabi. Assim, acho que eu não me lembro nem se eu já entrevistei a Gabriela Sera em algum momento em torneio. Assim. Não lembro mesmo. Né? E o Pedro até argumenta aqui que ela tem ranking para esses torneios, mas segue na Europa. E quando tem torneio maior no Brasil, nunca é lembrada na hora dos convites. Eu não sei. Sendo justo, eu não sei se o SP Open ofereceu e ela não quis, ou se não ofereceu ano passado. Não lembro. Mas o fato é que realmente ela joga pouco no Brasil. E eu não sei o motivo. Não fico te devendo essa. O dia que eu encontrar com ela, eu pergunto. Ou se ela ouvir esse podcast, o que eu acho improvável, e quiser falar, explicar, estou aqui para ouvir e para passar adiante. E a outra pergunta é do Rui Mendes. Ele quer saber assim: entre Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, qual sua ordem de preferência entre os slams? E qual pergunta você faria para Nadal em Roland Garros e Federer em Wimbledon em uma entrevista pós-jogo? Entre os slams depende, como jornalista, como espectador, se eu fosse como torcedor, porque desses 4, assim, acho que o Wimbledon é sempre de maior prestígio, né? Isso é inquestionável. Tem toda uma aura e tal, e é bacana demais. Mas o Australian Open tem uma vibe deliciosa. Então, assim, se eu fosse com a família para levar minha esposa e meu filho, eu iria para o Australian Open, se fosse para escolher um dos 4. Cara, o Australian Open é um parque de diversões, é maravilhoso para passear, sabe, você pode não gostar de tênis e passar um dia maravilhoso no Australian Open, é incrível. Enquanto o Wimbledon, se você não gostar de tênis, você realmente não tem muita coisa para fazer. Então, mas você gosta de tênis, você conhece tênis, você sabe a história do tênis, o Wimbledon tem que ser o número 1, sabe? E o US Open para mim vai ser o último, porque não vejo graça nenhuma lá. É um torneio legal, um torneio super importante, maravilhoso. Mas entre os 4, para mim ele não tem atrativo nenhum. Para mim é um oásis de cimento ali, é quente, e às vezes à noite é frio demais, mas não sei, não tem nada ali que me conquista. Eu adoro Nova York, acho, né? Mas
Não sei, se eu não fosse jornalista, eu não gostasse muito de tênis e estivesse em Nova York no fim de agosto, começo de setembro, o US Open não estaria na minha programação. Mas óbvio que eu podendo, estaria lá todo ano, como estaria nos outros também. E que pergunta eu faria em entrevista pós-jogo? Aí é difícil de responder, Rui, porque entrevista pós-jogo normalmente é para falar de jogo. E aí você tem que saber o que aconteceu no jogo para bolar uma pergunta. Não tenho uma. Não tô criativo agora para imaginar. Mas eu acho que o grande dilema é esse, sabe? As entrevistas pós-jogo são para falar principalmente do que aconteceu na partida ali, né? Quando é o começo do torneio e tal, ainda tem uma margem para você perguntar sobre outros temas e fugir um pouquinho do assunto. Mas, ainda mais quando vai chegando segunda semana e tal, é muito focado no que está acontecendo, né, no torneio. É difícil você fugir e fazer uma pergunta e quebrar e sair do tema torneio, partidas, ou o jogo que acabou ou o jogo que vai vir, sabe? Às vezes até dá, às vezes a gente até escuta, né, em entrevistas aqui e ali, mas é difícil. Mas não consigo imaginar assim agora o que eu perguntaria. Os dois já pararam de jogar, porque vai muito o que se pergunta no pós-jogo, vai muito do que aconteceu na partida, mas também vai muito do momento do tenista. Se tá vindo de um momento bom, um momento ruim, se tá evoluindo, se não tá, se fisicamente tá bem, se não tá. Tudo isso entra na conta, né? E aí você, sei lá, você pode variar, perguntar sobre o técnico, algum ajuste tático, algo que vem sendo trabalhado, algo que aconteceu com o público durante o jogo, sei lá. Mas é difícil você fugir muito do tema torneio quando você está numa coletiva pós-jogo, sabe? Quando é Media Day ou aquelas entrevistinhas curtas que eles dão antes do torneio, dá para você fazer uma graça, perguntar sobre alguma amenidade, namorado, namorada, relacionamentos, turismo, comida, qualquer coisa, o que der na telha. E eles costumam atender bem, né? Porque sabem que é uma vibe para ser uma vibe mais light mesmo. Mas no pós-jogo não dá para fugir muito, tá bom? É isso, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Obrigado para todo mundo que está ouvindo o Café com frequência, está fazendo os números aumentarem. Estamos aumentando diariamente o número de assinantes, né? De subscribers no Spotify, no YouTube. Então, obrigado. E não esqueçam, mandem perguntas, façam comentários, curtam, cliquem, compartilhem, enfim, ajudem os algoritmos a rodarem e levarem o Café com Consciência para mais gente. Beleza, gente? Obrigado e um abraço.